Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, morar na Espanha, e no vídeo de hoje nós vamos falar mais uma vez sobre idioma espanhol, que é algo muito importante se você pensa mudar de país, vir morar aqui na Espanha ou em algum país de língua, idioma espanhol, ou se você quer simplesmente visitar, porque a gente sabe como é importante dominar, falar o melhor possível idioma para você poder ter sua vida social. Se você já está inscrito nesse canal, muito obrigado. E se você não está inscrito, está vendo esse vídeo nosso, eu vou pedir um favor para você. O YouTube me avisou que 73% das pessoas que veem nossos vídeos não estão inscritos. 73%. E eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Então se você não está inscrito no nosso canal por algum motivo, por alguma razão, por algo que não te convence, comenta aqui para mim. Por que razão você vê os nossos vídeos, mas não se inscreveu ainda? Agora, se você simplesmente esqueceu de fazer isso, por favor, dá pausa aí no vídeo e se inscreve e ativa as notificações para que você possa ajudar a gente a que o nosso canal continue a crescer. Tá legal? Bora lá, vamos falar do assunto então, que é sobre o idioma espanhol. E hoje nós vamos falar aqui sobre como você pode falar bem, pronunciar bem as palavras para que você possa ser entendido quando você fale espanhol. Muitas pessoas em todos os idiomas acabam menosprezando a importância da pronúncia. Quantas vezes, por exemplo, eu não vejo pessoas que até falam razoavelmente bem o inglês, mas quando vão conversar com um nativo, o nativo não entende essa pessoa. Às vezes até alguns se queixam, falam, como que não me entendeu? Eu estou dizendo certinho. Mas se a pronúncia não está correta, é difícil a pessoa te entender. Pode parecer frescura para a gente, que não é nativo nesse idioma, mas uma diferença que para nós parece ser pequena, para um nativo pode ser tão grande que ele simplesmente não identifica a palavra. E aqui nós vamos falar hoje sobre pronúncia incorreta e vamos falar um pouquinho sobre sotaque, que são coisas diferentes, tá? Uma coisa é o sotaque ou o acento, como se diz aqui. Sotaque em espanhol se diz acento. Outra coisa é a pronúncia incorreta. O sotaque, ele enriquece o idioma, tá? Ele não é uma pronúncia incorreta. A gente sabe, por exemplo, o Brasil, que é um país muito grande, ele tem sotaques diferentes. Você vai para o norte, para o sudeste, para o sul, é o mesmo idioma, mas as pessoas pronunciam as palavras diferentes. Isso, na verdade, é muito bonito, porque gera riqueza cultural dentro de um país e dentro de um idioma. E a gente tem que valorizar o sotaque. Porém, se a gente tem pronúncia incorreta, a pronúncia incorreta pode atrapalhar a gente. Por isso nós vamos falar aqui hoje sobre os maiores erros que os brasileiros costumam cometer quando falam espanhol. Ok? Vamos lá. Primeiro erro que os brasileiros costumam cometer está nessa letra. A letra J. Como soa a letra J no Brasil? Pergunta idiota, né? Se você é brasileiro, com certeza você sabe. Mas enfim, vamos lá. A letra J no Brasil, ela soa jantar, janela, né? Agora, na Espanha, a pronúncia da letra J é totalmente diferente. E não adianta a gente pronunciar a letra J aqui na Espanha como a gente pronuncia no Brasil, porque é uma diferença tão grande que as pessoas não vão entender o que a gente está falando. E às vezes eu vejo em YouTube, canais, aí quando mostram o nome de algum lugar, a pessoa falar e lê com a J do Brasil. Por exemplo, olha, a palavra pássaro em espanhol se escreve assim, tá? Mas não se pronuncia pájaro, se pronuncia pájaro. A J aqui na Espanha se pronuncia como se fosse a R forte do Brasil. A R do princípio das palavras ou a dupla R no meio das palavras, tá? Então, essa palavra se pronuncia pájaro, como se fosse uma R forte. No sotaque, pode ser que alguns falem pájaro, alguns carraspeiem mais, fazem inclusive pájaro, pájaro, reloj, mas se pronuncia assim, pájaro, ok? Por exemplo, a palavra coxo no Brasil, aquele que cocheia, né, que tem uma perna mais curta, enfim, em espanhol se escreve assim e não se pronuncia cojo, se pronuncia cojo. Se a gente trocar a pronúncia e falar cojo, a pessoa simplesmente não vai entender, porque a sonoridade é totalmente diferente. É provável que se você pronuncie mal a J, você vai entender perfeitamente o que você está querendo dizer, mas o nativo nunca vai entender se você não praticar e aprender esse fonema. Nesse caso é um fonema fácil, porque simplesmente a gente lembrar sempre da dupla R. É um fonema que já existe no Brasil, tá? Agora, é mais difícil quando se trata de um fonema que não existe. Por exemplo, a doble L, ou duplo L aqui na Espanha. Não existe um fonema idêntico ao duplo L. Então é um fonema que a gente precisa desenvolver
e aprender esse fonema, tá? Por mais que não saibamos fazer exatamente o fonema, porque quando a gente nasceu e sempre falou um idioma, até a nossa musculatura, né, a língua e tudo, já está acostumado aos movimentos que tem que fazer para produzir o fonema. Por isso que nunca a pronúncia de uma pessoa que aprendeu um idioma, por melhor que ela fale, vai ser idêntico ao nativo, tá? Porque aí já tem a memória infantil, memória emocional da pessoa, o movimento da musculatura que está acostumado. Mas tem que trabalhar ele para pronunciar o melhor possível. Então, como nós dissemos, a dupla L aqui na Espanha não existe esse fonema no Brasil, tá? Qual é o mais próximo que a gente poderia comparar para se aproximar? Por exemplo, a palavra rua no Brasil, aqui se escreve assim, mas não se diz calle. Muita gente fala calle, ok? Não é calle, é calle. Procure imaginar o seguinte, pensa na letra I do Brasil, ok? Mas não é exatamente calle. E pensa na LH do Brasil, mas não se pronuncia exatamente calle. É uma mistura entre a I e a LH. Calle, calle. Não chega a ser nem a I, o som, e nem a LH, um misto aí entre os dois, tá? Então, essa palavra se pronuncia calle. Ou então, por exemplo, bagunça no Brasil, bagunça em português, que significa confusão, né? Confusão. Bagunça, confusão, aqui na Espanha se diz barulho, com duplo L, e não é barulho, é barulho, barulho, entre a I e a LH do Brasil. Treina esse fonema, tá? Agora, se você usar o som da I, também vão te entender. Se você falar barulho, calle, vão te entender. Ok? Mas perceba que não é barulho nem calle. E tampouco é barulho ou calle. É barulho, calle. Entre a I e a LH. É difícil explicar, mas com o tempo a gente vai melhorando. Ok? Um detalhe importante, pessoal, rapidinho para não cortar o vídeo. Nós estamos com parceria com 2 cursos de espanhol e eu quero recomendar para vocês que vocês visitem a página desses cursos. Eu vou deixar linkado para vocês aqui em cima, vai aparecer os 2 cursos. Visitem. Um deles tem conteúdo mais gravado, que você pode fazer online com o seu tempo, e o outro tem mais aulas presenciais, entre aspas, né? Aulas online com pessoas reais aí, para você poder treinar seu idioma. Dá uma olhadinha lá, veja se te interessa, se você gosta, e se inscreve para você poder aí melhorar e praticar cada vez mais seu idioma. Outro fonema que é diferente, outra letra que é diferente, o duplo R. O duplo R no Brasil a gente sabe como funciona, né? Se pronuncia forte. Por exemplo, carro, corrida. É o mesmo som da J, tá vendo? O duplo R no Brasil parece a J da Espanha, né? Que nós acabamos de ver. Agora, o mesmo acontece no Brasil quando a letra R está no início de uma palavra. Por exemplo, rato, rosto, ok? Mas na Espanha é diferente. Na Espanha, não podemos pronunciar o duplo R com esse som R, porque esse é o som da J aqui. Então, confundiria um nativo, ele não entenderia o que a gente está falando. Por exemplo, essa palavra, correr, em português se pronuncia correr, tá? Em espanhol, não é assim. Quando nós temos 2 R's, a língua tem que golpear várias vezes o céu da boca. Então, o som é mais ou menos correr. Não precisa forçar tanto, é que eu estou forçando para ficar claro, né? Correr. Falando dentro de uma frase, seria algo como: a mim me gusta correr. A mim me gusta correr. A mim me gusta salir a correr. Tem que sentir a língua batendo algumas vezes no céu da boca. Isso é prática, tá? No começo é muito difícil. Eu lembro quando a gente chegou aqui que era muito difícil. A Carla às vezes até fala que até hoje ela tem que fazer uma breve pausa para conseguir produzir esse fonema. Outro exemplo, a palavra carro, que no Brasil se escreve assim, aqui essa palavra na verdade significa, por exemplo, o carrinho de compras, tá? Ou um carrinho de criança, um carrinho de bebê. E se pronuncia carro. A língua bate várias vezes no céu da boca. Igual as palavras também que começam com R. Rato, em português, aqui se pronuncia ratón. Você fala ratón. E R. A língua bate várias vezes no céu da boca. Ou rosto, em português, aqui se escreve assim, e se pronuncia rostro. Rostro. Ok? Esse é outro fonema que a gente tem que treinar, que para nós brasileiros não é tão fácil, porque nós não temos esse fonema no Brasil. Ok? Dependendo do sotaque do Brasil, por exemplo, no sul, é mais comum que eles falem, por exemplo, não churrasco, eles falem churrasco. Então, para eles é mais fácil, porque aí sim existe o fonema. Mas na América do Sul, não. No sudeste do Brasil, por exemplo, São Paulo, não existe esse fonema. O R
essa batida várias vezes da língua no céu da boca. Então precisa treinar. Todos esses são detalhes de pronúncia e é preciso pronunciar corretamente para que a pessoa entenda o que a gente está falando. Só que logo está também o sotaque, ou o acento, que é algo totalmente diferente, como nós dissemos, que enriquece os idiomas, que adiciona variedade, é cultural. Sotaques, ou acentos, como se diz aqui, diferentes, não são pronúncias incorretas, mas são formas de se pronunciar regionais, criadas com o passar do tempo em algumas regiões de um país e aceitas pela Academia de Língua do país. Por exemplo, pela Real Academia Espanhola. Então, aqui na Espanha, por exemplo, existem muitos sotaques ou acentos diferentes. Alguns entram na briga de que está pronunciando errado, mas não é assim. Se trata de um sotaque, de um acento, não está errado. É simplesmente uma forma diferente de pronunciar as palavras. Você já ouviu falar, por exemplo, de ceceo aqui na Espanha? Ou do ceceo? Sabe o que significa? Eu queria deixar você curioso, porque nós vamos falar disso no próximo vídeo sobre idioma aqui para vocês, tá? E vamos falar um pouquinho também sobre as diferentes pronúncias em outros países, porque argentinos não pronunciam as palavras igual espanhóis, que não pronunciam igual os mexicanos. Então nós vamos falar um pouquinho das diferenças de sotaque, tá? Entre esses países, e vamos falar sobre isso, ceceo e ceceo. Se você ficou curioso, se prepara para o seguinte vídeo dessa série de idioma espanhol. Se você já está inscrito no canal, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha, comenta aí para a gente poder seguir fazendo conteúdo legal para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!